Queridos, a palavra de Deus que o Senhor colocou no meu coração hoje é a unção dos últimos dias. Bom, em primeiro lugar, eu preciso explicar para você que a palavra unção, ela representa uma capacitação espiritual que Deus dá para alguém exercer algum tipo de trabalho, algum tipo de obra. Ela primeiramente era usada para os reis, a unção dos reis, porque se derramava óleo sobre eles para estabelecer o seu reinado, mas é uma palavra que acabou tendo um sentido muito mais amplo, atingindo praticamente todas as áreas da nossa vida. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós percebemos que Deus, sempre que houve um tempo de dificuldade, um tempo em que o seu povo passava por lutas maiores do que podia administrar, Deus sempre levantou alguém ungido para resolver a situação. Por exemplo, quando o povo de Israel estava por 400 anos escravizado no Egito, Deus levantou Moisés, um homem, foi até lá e usou de todo o poder que Deus deu para ele, a habilidade, não só para tirar o povo do Egito, mas para liderá-los como um líder da nação. Moisés trouxe a lei, Moisés trouxe o conceito de cidadania, porque para se existir uma nação precisa ter um povo, precisa ter leis e precisa ter um território. E Deus deu isso ao povo de Israel através, primeiro da vida de Moisés, depois da vida de Josué. No tempo em que os judeus estavam divididos em tribos, logo depois que Josué morreu, as tribos passaram a ter uma vida praticamente independente uma das outras, e todas elas enfrentavam as suas guerras pessoais com seus inimigos pessoais. Quando o povo clamava a Deus, Deus ungia aos juízes para que pudessem se levantar, combater o inimigo e, portanto, trazer paz sobre a terra. Em toda a história de Israel, Deus ungiu pessoas. E o maior de todos os ungidos foi o próprio Senhor Jesus, A Bíblia diz que ele foi ungido pelo poder do Espírito Santo para fazer coisas extraordinárias. Mas, pois bem, queridos, Jesus foi ao céu e enviou o Espírito Santo. E hoje nós também temos uma unção muito especial de Deus. Quando eu falo do tema unção dos últimos dias, é que para nós enfrentarmos as dificuldades que nós estamos enfrentando hoje, nós também precisamos de uma capacidade espiritual. E por quê? Porque, queridos, tudo que nós estamos passando hoje, existe muito mais por trás das cortinas do que você pode imaginar. Quando eu era deputado federal, eu fui por 2 mandatos. Muitas vezes olhando de fora o Congresso Nacional, a gente tinha uma ideia. Quando eu cheguei lá, que eu percebi como funcionava todas as coisas, eu me lembro de ter tido a sensação, meu Deus, as pessoas não fazem a mínima ideia das coisas que acontecem aqui. Essa é a verdade. Da mesma forma, eu quero dizer que por trás desta crise do coronavírus, existem interesses políticos, econômicos, existem interesses de grupos, que são os players, são os jogadores do mundo, pessoas muito poderosas, famílias muito poderosas que atuam muitas vezes de maneira a fazer com que a bolsa caia, para que eles vendam em alta, depois comprem em baixa. Ou seja, a economia do mundo, a política do mundo, tem os chamados players, os jogadores, que muitas vezes determinam o curso da história. Há 5 anos atrás, por exemplo, na Itália, vazou uma entrevista em que os italianos falavam que os chineses estavam fazendo experiências com o coronavírus, 5 anos atrás. Depois isso foi desmentido, ok? Os cientistas disseram, não, isso não é verdade, mas é aquilo que eu falei desde o início. As guerras que nós estamos enfrentando hoje, você não faz nem ideia
de quem são os players. Mas, sobretudo, eu quero dizer para vocês que existem guerras espirituais, porque são dois os reinos que estão combatendo. A Bíblia fala do reino do Filho do seu amor e fala do império das trevas. Estes dois reinos estão em constante batalha, batalha por conquista, batalha por território. Alguém vai me dizer, mas pastor, e Deus nessa história? Queridos, Deus permite que essas coisas aconteçam. Por quê? Porque Ele deu ao homem, a Bíblia diz que os céus são do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Isso significa que quando nós recebemos de Deus, em Adão, o território e a terra, nós tínhamos autoridade sobre a terra, o ser humano. Mas no momento que os seres humanos entregam ao pecar, ao aceitar a sugestão de Satanás, o mundo passou a ser dominado pelo maligno. Jesus diz, o príncipe deste mundo vem aí e eu não tenho nada com ele. Tudo isso eu estou fazendo um introito para dizer para você que a chamada do Evangelho é de reconquistar este território. E nós estamos nessa batalha que existe há praticamente 6.000 anos, uma batalha para reconquistar o território para o reino de Deus. Sabemos que Jesus um dia virá e reinará sobre toda a terra, mas nós somos os precursores, aqueles que estão lançando fundamentos. Então, eu quero dizer para você que você nesta guerra não está sozinho. Nesta guerra não existe neutralidade, é importante você entender isso. Eu vou desprezar essa guerra, eu não quero saber dela, não quero fazer parte disso. Não. Nessa guerra, ou você está de um lado ou está de outro. Ou você pertence ao reino de Deus, ou você pertence ao império das trevas. Então, se você pertence ao reino de Deus, Deus tem uma unção nesses últimos dias, para que você possa não somente sobreviver a esse tempo, mas brilhar, ser realçado, fazer diferença. Deus tem uma grande unção para os últimos dias, para que nós não tenhamos que ficar com o espírito alquebrado, com o espírito destruído. Ao contrário, Ele tem uma unção extraordinária para você e para mim, para a igreja de Cristo, porque se você não sabe, a igreja de Cristo está avançando. Queridos, nesse tempo do coronavírus mesmo, podemos não estar nos reunindo como povo, mas nunca a igreja avançou tanto, nunca se pregou tanto o evangelho na mídia, nunca se falou tanto em lives, nunca se pregou tanto. Queridos, Deus é Senhor da terra, amém? E esta é a unção que Ele tem para nós, a unção de vencedores. Eu quero então, depois desse introito, eu quero falar para vocês do que é realmente esta unção dos últimos dias que nós estamos precisando. Primeiro é uma unção de conquista. Salmos 47, de 1 a 3, diz assim: batei palmas, todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sobre os nossos pés as nações. Eu não creio aqui que o salmista esteja falando de um domínio, pelo menos neste momento, de um domínio territorial efetivamente. Eu creio que ele está se referindo a um domínio espiritual. Mas o que é incrível a gente ver aqui é que ainda que os finais dos tempos sejam marcados por essa guerra espiritual, por coisas que estão acontecendo, que até nos espantam, que nos deixam estupefatos, né? Estamos extasiados, estamos chocados com esta transformação do mundo, gente. O mundo não será mais o mesmo que era antes do coronavírus. Mas apesar disso, a palavra de Deus é: batam palmas todos os povos, né? Aqui está no imperativo, né? E o texto diz: batei palmas, batei vós, palmas, todos os povos, e celebrai a Deus com vozes de júbilo. Mas pera lá, pastor, o que é que nós temos tanto para celebrar? Por que nós temos que nos alegrar? Isso aqui parece a comemoração, né, de um título, de um time que passou o ano inteiro jogando, e de repente chega e conquista o título. Esta é a palavra de quem está dizendo que nós vamos vencer.
É a palavra que diz que o Senhor é rei de toda a terra. Ou seja, até a atuação de Satanás e dos seus demônios tem a supervisão e tem a permissão de Deus. Mas por que Deus permite? Porque Deus, apesar de ser soberano, meus queridos, Ele não quer que os seus adoradores sejam adoradores que tenham sido impostos a isso. Não é isso? Se Deus pudesse, Ele pode interferir nas mentes das pessoas e converter todo mundo na força, que graça teria, que amor seria, que louvor espontâneo seria esse? Então, literalmente, esta guerra é uma guerra que acontece no mundo dos espíritos, onde o Espírito Santo, ele atua sugerindo, falando com as pessoas, revelando no coração delas que o Senhor Jesus é o Salvador, mas Satanás igualmente está trabalhando. É a parábola do joio e do trigo. Enquanto a semente da boa palavra está sendo pregada, o inimigo à noite vem e lança o joio, que é uma verdade parecida, mas é mentirosa, porque não produz frutos. Esta é a guerra que nós vemos nas Escrituras sendo travada desde o Gênesis, queridos, mas hoje esta guerra está cada vez mais se tornando uma guerra poderosa no mundo inteiro, está recrudescendo coisas extraordinárias das Escrituras que a gente nem sonhava que poderíamos viver neste tempo. Então, mas a Bíblia diz que nestes últimos dias, a unção que Deus tem para nós tem que ser uma unção de conquista e de alegria e de júbilo. Por quê? Não porque somos fortes, porque somos poderosos, porque temos todas as respostas, porque o Senhor Altíssimo é tremendo, Ele é o grande Rei de toda a terra. E aí Ele diz, Ele nos submeteu os povos e pôs sobre os nossos pés as nações. Queridos, saibam vocês que a mensagem do Evangelho está atravessando as fronteiras. Do outro lado, a mídia diz que os muçulmanos estão crescendo. É verdade. Mas o que a Bíblia não diz é que muitos deles estão se convertendo. E tem que permanecer debaixo do pano, né, de maneira subjacente, porque se expuser publicamente morre. Então as pessoas não se expõem, mas estão se convertendo, as barreiras estão sendo quebradas, e onde quer que existe um missionário pisando o pé ali, ele está levando o reino de Deus. Queridos, eu quero declarar para você, não seja um medroso, porque as pessoas não se inspiram em pessoas medrosas, as pessoas se inspiram em vencedores, e a unção que está sobre a tua vida, a unção que está sobre a tua casa, a unção que está sobre a sua família, se você é um filho de Deus, é unção de conquista. Então, meu querido, toma posse disso, se alegre no Senhor, porque o nosso Deus nos dá uma unção de vitória. Aí você vai dizer, mas pastor, a guerra é muito grande. Deixa eu beber uma água aqui. Eu estou passando por uma situação muito difícil, pastor. Está difícil, eu olho para o lado, eu não vejo um sinal, eu não vejo nada que de fato avalize esse tipo de fé, parece uma mensagem ufanista. Estou vivendo momentos difíceis. Eu quero ler um Salmo 27, versículo 5 para você, que diz assim: pois no dia da adversidade, e ela existe, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Davi não está dizendo que não existem dias maus. Ele mesmo passou por muitos dias difíceis. Mas uma coisa é você passar pelo dia mau desesperado. Como muita gente me escreve dizendo, pastor, eu quero tirar minha vida, eu não aguento mais. O Senhor está te dizendo hoje, meu querido, minha querida, meu querido, que seja você homem ou mulher, o Senhor está te dizendo que no dia da adversidade, se você é dele, Ele vai te esconder, vai te ocultar no seu pavilhão, no recôndito
recôndito do seu tabernáculo, ou seja, na presença de Deus, onde Ele habita, me acolherá e elevar-me-á sobre uma rocha. E a rocha dos homens, irmãos, ela não é suficiente. Aliás, o livro de Apocalipse diz que um dia as rochas serão abaladas e os homens que se esconderem nelas pedirão a morte de tanto pavor e de temor. Não, a rocha sobre a qual Ele nos eleva é a rocha eterna, é o seu Filho Jesus, Yeshua HaMashiach. Por isso, ainda que todas as coisas sejam estremecidas e sejam abaladas, a Bíblia diz que é necessário que as coisas abaláveis sejam abaladas. E eu quero declarar e profetizar na tua vida que talvez existam alguns pilares que têm que ser abalados para que aquilo que é inabalável permaneça na tua vida. Eu estou na rocha que é Jesus. E você? Sobre quem você constrói a tua vida? E eu quero te dizer, meu querido, muitas vezes a gente quer viver o cristianismo sem ser radical, né? Quer viver um cristianismo, mas quer ser uma pessoa do mundo. Olha, não existe neutralidade. Ou você serve a Deus, ou você serve o maligno. Ou você vai conquistar para o reino de Deus, ou o inimigo vai entrar para roubar, matar e destruir a sua vida. Às vezes ele deixa a parte financeira e rouba a saúde. Às vezes ele deixa a saúde, mas rouba a paz, a harmonia, provoca separação e divisão. Queridos, quando o diabo dá com uma mão, ele toma com duas. Mas Jesus não, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Isso aqui não é balela de mensagem de prosperidade, não. Eu estou falando de uma vida plena até quando você não tem dinheiro. Mas Deus é aquele que permite que passemos por situações diferentes, mas nos promete, quando você, no dia da adversidade, quando passar pela adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão. Me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Eu tive, essa semana, uma experiência muito forte. Foi a semana que eu estava, foi essa semana eu estava na fazenda do meu sogro, e uma noite eu comecei a estudar, a pesquisar alguns sites para a live que eu fiz ontem, né, sobre a vacina do corona, esse preâmbulo, né, do levantamento do anticristo. E eu fiquei estudando. Quando eu fui dormir, gente, eu fui deitar, tinha acabado de chegar, eu virei para o lado, eu senti uma presença me apertando, eu senti a barriga dele na minha barriga, e veio na minha garganta, e começou a me fechar a garganta. Eu tinha certeza que era um demônio que tinha se levantado por conta daquilo que eu estava fazendo. E eu comecei a tentar falar em nome de Jesus e não sabia, eu consegui um gemido só. A Lília virou para o lado e falou assim: o que está acontecendo? Eu falei: tem um demônio aqui. Ela repreendeu, ele foi embora. Aí eu falei: tá nervoso, tá bravo, agora que eu vou falar mesmo, entendeu? E eu quero te dizer, meu querido, essa guerra espiritual, ainda que seja invisível, ela é mais real do que nós imaginamos. Agora, numa guerra, ou você avança e conquista, ou você perde território, e o inimigo avança. Então a unção que Deus nos está dando nesses últimos dias, é uma unção para que o evangelho avance, e avance na autoridade, na unção do reino de Deus. Jesus nos ensinou a orar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra, como é feita nos céus. Ora, se existe um reino, existem leis, que é a palavra de Deus. Se existe um reino, existe um rei, que é o Rei Jesus. Então, querido, quando você vai em nome dEle, você vai na autoridade dEle, vai na unção dEle, para avançar e conquistar. Mas no reino de Deus, ninguém toma parte de maneira compulsória. Você tem que escolher, você tem que decidir. E aquele que aceita o chamado, recebe esta unção de conquista. Amém? Uma segunda unção muito importante para os nossos dias é a unção de sabedoria. Você sabia que
tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. No hebraico, por exemplo, a palavra trevas é rocher, tá? E no grego é skotos. Trevas significa não só ausência de luz, mas significa também ausência de conhecimento. E a palavra luz, no hebraico or, né? E no grego fotos, de fotografia, é uma palavra que não só significa, né, estas ondas, ou vamos dizer assim, esta luz que nos ilumina no ponto de vista físico. A mesma palavra luz significa iluminar, trazer o conhecimento, acabar com a ignorância. Trevas significa ignorância, luz significa conhecimento. A Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então vejam a metáfora da luz e das trevas, ou seja, o indivíduo que está em trevas, ele não é simplesmente um indivíduo que está no escuro, não. Ele é um indivíduo que está no obscurantismo, na ignorância. E a ignorância, ela é a ignorância da verdade, irmãos, porque como eu comecei falando que existem coisas que a gente não enxerga, mas que são as coisas que realmente determinam o curso da história. Quando eu falei lá no Congresso Nacional das coisas que estavam lá, eu conseguia perceber as guerras, os embates. E aqui as pessoas aqui fora só veem o resultado ou aquilo que uma mídia completamente aparelhada, né, e com um viés ideológico apresenta. Ou seja, a verdade que a gente recebe da mídia não é a verdade. Precisamos de discernimento, precisamos de conhecimento, de sabedoria. E esta é a unção que Deus promete lá em 1 João capítulo 2, versículo 20. Ele diz assim: e vós possuís unção que vem do Santo, e todos têm conhecimento. Queridos, essa unção te capacita a ver por trás da cortina. Mesmo que ela não se abra, você discerne. Mesmo que Satanás procure esconder, Deus te revela. E nunca foi tão importante como nos nossos dias, num tempo de tantos espíritos de engano. A Bíblia diz que haverá uma grande apostasia nos últimos dias. Lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Que ele diz: nos últimos dias muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então, mais do que nunca precisamos de unção de sabedoria. E o Senhor está dizendo que nós possuímos a unção que vem do Santo, e todos têm conhecimento. Isso quer dizer que eu posso viver num tempo de trevas e ainda assim andar na luz. Isso significa que podem esconder as coisas de mim, mas o Senhor revela. Então, meu querido, eu quero dizer para você, não há neutralidade. Eu quero repetir isto. Toma cuidado com qual o conhecimento que você traz para a sua vida, que vai formar a tua mentalidade. Existe um período, né, da história que é chamado pelos filósofos de iluminismo. No inglês é enlightenment. E eles mostram ali que o iluminismo na verdade é trazer para o homem todo o entendimento da ciência, de tudo que o homem passa a descobrir. Mas o que realmente aconteceu é que depois deste iluminismo, o homem foi se afastando de Deus. Então, não estou aqui de maneira alguma dizendo que a ciência não é importante. Porque ciência é aquilo que se prova no laboratório. E contra fatos não há argumentos. Mas por trás daqueles que buscam a verdade, vem o engano. Porque os mesmos que descobrem coisas extraordinárias são os que são dominados por visões ideológicas mentirosas. E eles mesmos acabam
acreditando nesta mentira. Então é um tempo de muita luta, luta pelos seus filhos, luta pelos seus netos, luta pelos seus amigos, luta por aqueles que não te conhecem. Há uma luz, há uma glória, há uma unção de conhecimento, de entendimento em cada cristão, para que onde você puser o teu pé, meu querido, você reivindique aquilo que o Senhor está dizendo. Eu coloco sobre os vossos pés as suas nações, todas as nações da terra, porque o Senhor é o rei de toda a terra. Como é que nós vamos conquistar as nações? Quando nós conquistamos o coração das pessoas para o Evangelho de Cristo. Por isso nunca foi tão necessário uma unção de conhecimento. A terceira unção que eu quero falar, que Deus nos deu para esses últimos dias, é uma unção para uma grande colheita. Você sabe que na natureza existem anos bons e anos ruins. Existem anos que chovem de menos e as pessoas perdem a colheita. Ou chovem demais e as pessoas perdem a colheita. Ou a colheita é mirrada, é uma colheita diminuída. Pois bem, o que o Senhor está dizendo, que estes dias são dias de grande colheita, de almas. Mateus 24:14 diz assim: será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. O que eu quero falar a respeito disso? O evangelho está alcançando todas as nações. Ainda faltam povos que não foram alcançados. Mas quando Jesus fala do fim, não fala de um episódio, fala de uma sucessão de fatos. Ou seja, antes que toda esta sucessão de fatos, arrebatamento, tribulação, milênio, acontecesse, o evangelho seria pregado em todas as nações. E nunca foi pregado como está sendo pregado agora. Queridos, se eu pensar 30 anos atrás, quando eu comecei essa igreja, 30 e poucos anos atrás, era muito difícil as pessoas se converterem. Hoje, cada vez que eu prego aqui, estou falando para milhões de pessoas. Algumas vezes milhões de pessoas. Eu tenho muitas mensagens com milhões de visualizações. O que é isso? Isso é o evangelho chegando onde eu não posso ir com os meus pés. Então nós estamos vivendo neste tempo em que Deus está apressando as coisas. Quando você olha para todas as coisas difíceis e duras que estão acontecendo, a Bíblia diz: exultai, levantai as vossas cabeças, porque está próximo o reino de Deus. Então é tempo de pregar, porque a terra está fofada. Deus vai mandar a água do Espírito Santo para aguar a terra, para que você lance a mensagem do reino, a mensagem da transformação das pessoas. Porque, queridos, nós não temos que pregar só a salvação é o primeiro passo. Temos que pregar a transformação, o reino de Deus entrando na vida das pessoas, vindo para dentro das suas casas, expulsando o valente, para que cada vez mais o reino de Deus tome conta dos lugares onde um cristão puser o seu pé, como disse aquele texto. Então é um tempo de colheita. Lá em Apocalipse 14, versículo 15, isso já se refere à grande tribulação, mas o texto diz assim: outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a foice e ceifa, porque chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Queridos, está chegando a hora, mas enquanto de um lado nós temos o império das trevas cooptando, tentando esfriar a fé dos crentes para levá-los ao estágio final da apostasia. E tome cuidado, viu? Porque apostasia é uma palavra que significa divórcio. Então, quando alguém se divorcia espiritualmente de Deus, ou seja, rompeu o último elo que segurava, não tem volta. Hebreus capítulo 6 disse claramente que aqueles que caíram, ou seja, afastaram, abandonaram a fé, aqueles que foram participantes do Espírito Santo, que foram iluminados pela palavra de Deus e caíram, e ali não está falando de um pecado qualquer. Hebreus capítulo 6 está falando do retorno dos judeus que
creram em Jesus para os sacrifícios de animais antigamente. Era como se um cristão, uma pessoa que se converteu a Jesus, voltasse para fazer sacrifícios de animais. Isto é uma apostasia. Apostasia, o divórcio espiritual, não tem volta. Então a Bíblia diz que nos últimos dias haverá de um lado muita apostasia. E não é difícil você conhecer alguém que tem apostatado. Mas a Bíblia diz também que o lavrador espera o seu precioso fruto, aguardando as primeiras e as últimas chuvas. Isso significa que vai haver uma nova colheita enorme, extraordinária nos últimos dias, de pessoas que vão ser salvas porque creem em Jesus, porque entregaram seus corações para Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí na tua casa? Então, se existe alguém na tua família, alguém que não se converteu, clame, lance a semente, porque o terreno está fofo, o terreno está molhado. Deus está dizendo que há uma unção de uma grande colheita. Em quarto lugar, é um tempo de unção para milagres financeiros. Eu quero ler Provérbios 8, 19 a 21, que é um texto muito interessante aqui. Ele está falando sobre a sabedoria, ele não está falando sobre o dinheiro, tá? Ele diz assim: melhor é o meu fruto do que o ouro. Isso é um estilo de linguagem poética, tá, hebraica, em que a sabedoria fala de si mesma, tá? Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e o meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Ou seja, sabedoria está dizendo o seguinte: olha, eu valho mais do que o dinheiro, mais do que o ouro. E o rendimento que eu dou, ou seja, o resultado de quem me tem, esse meu rendimento é melhor do que a prata escolhida, ou seja, aquela prata de grande qualidade. Aí ele diz assim: ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo. Para quê? Para dotar de bens os que me amam e lhe encher os tesouros. É um grande engano de Satanás. E muita gente acredita nessa mentira, de que só fazendo como o mundo diz que tem que ser, que alguém vai prosperar. O que Deus está dizendo aqui é o contrário. Se você buscar a sabedoria de Deus na sua palavra, você não vai empobrecer. Você vai usar dos métodos de Deus, da justiça de Deus. E ele, como resultado do seu ganho, vai ser o quê? Dotar de bens os que me amam, amam a sabedoria, e lhe encher os tesouros. Deus está fazendo isso, querido, na vida daqueles que estão a serviço do reino, e que amam a Deus e amam os seus projetos. Então saiba que este é o tempo em que você tem que descer do muro. Este é o tempo em que você vai ter que decidir se vai confiar na metodologia do império das trevas ou do reino de Deus. Provérbios 13, 22 também diz: o homem de bem deixa herança aos filhos dos seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. O que a Bíblia está dizendo? Que quando você anda em fidelidade a Deus, Deus vai fazer com que você tenha bens para deixar para os seus netos, não somente para os seus filhos, mas que a riqueza do ímpio vai para o justo. De que maneira Deus vai fazer isso? De maneiras naturais e de maneiras sobrenaturais. De qualquer forma, para o tempo em que nós vivemos, nós precisamos de dinheiro para quê? Obviamente, para pagar as nossas contas. Precisamos de dinheiro para quê? Para realizar os nossos sonhos. Nada demais de você ter um bom carro, ter uma bela casa, ter um apartamento de praia, nada demais. Mas para que nós precisamos disso? Nós precisamos para investir no reino. E toda vez que alguém se converte, e converte também o seu bolso, entra dentro de uma lei, que é a lei da semeadura e da colheita, que diz que quando você semeia, você colhe. E a colheita é sempre muito maior do que a semeadura.
Então, neste tempo eu quero profetizar também para você que está me ouvindo, que Deus vai derramar uma unção de prosperidade para que você possa abençoar. Eu quero dar um testemunho aqui, gente. Nesse tempo que nós estamos vivendo de quarentena, algumas vezes eu cheguei até a chorar, sabe? De ver pessoas passando fome, gente não tendo mais o que comer, muitas vezes ambulantes, pessoas que trabalhavam na rua vendendo uma coisinha ou outra, gente desesperada. E até no momento da quarentena estava aumentando a violência nos sinais e nos faróis de trânsito. E eu comecei a orar a Deus, falei, Senhor, como é que nós podemos abençoar esse povo? E queridos, eu quero em primeiro lugar agradecer a todo mundo que está participando dessa obra linda. Nós estamos entregando cestas básicas semanalmente. A última semana foi 3,5 toneladas. Nessa quarentena nós já entregamos mais de 12 toneladas, se somar a quarentena todos, quase 2 meses, de alimentos. Mas esse trabalho que nós fizemos e divulgamos, sabe o que aconteceu? 2 restaurantes se juntaram a nós, vieram falar, olha, nós estamos no pior momento, mas a gente quer doar alimentos e refeições. Estamos entregando de 350 a 400 refeições por dia. Outro dia, conversando com uma pessoa, né, que está envolvida nesse trabalho, eu perguntei, escuta, mas eles vão quebrar desse jeito, como é que eles vão continuar fazendo? Aí ele me falou de um grande atacadista, que não é cristão, que soube dessa obra que nós estamos fazendo, e ele chegou e fez a seguinte proposta: se eles continuarem dando as refeições, eu vou dar o alimento. Já pensou, gente? Que coisa linda. Uma pessoa que não é crente, que foi sensibilizada por ver o trabalho dos crentes, e está entrando nesse projeto para que durante esse período a gente continue a dar as refeições para essas pessoas da comunidade aqui, gente. Então, eu creio que Deus é Senhor da história. Essa história de tirar do ímpio para dar para o justo está acontecendo na nossa vida, irmãos. Por quê? Porque nós temos um chamado, porque nós temos uma visão, porque nós temos uma autoridade, porque nós temos uma unção. Então eu profetizo para você, meu querido, sai da toca, não fica com medo. Ai, o corona vai me matar, vai matar nada, ninguém vai ser morto antes da hora. Eu não estou aqui dizendo que para você ser irresponsável, claro que não, eu mesmo cumpri a quarentena, agora estou usando a máscara. Mas o que eu quero dizer para você é que o dia da minha morte não é o corona que vai dizer. O dia da minha morte está escrito no meu livro. E eu tenho convicção de que esta quarentena que está sendo imposta sobre o mundo, por trás disso existe uma intenção política, de um abalo econômico. Obviamente, quando nações entram em crise econômica, muita gente que tem liquidez vem com oportunidades para comprar, para lucrar e para ganhar, mas eu quero profetizar aqui, que o trabalho e o avanço do Senhor aqui na igreja do Brasil não será impedido, porque nós estamos cumprindo o chamado do Senhor e temos uma autoridade para enfrentar toda e qualquer dificuldade, inclusive a do coronavírus. Amém? Então você que está aí, que é empresário, você vai orar, vai dobrar o seu joelho e vai dizer, Senhor, eu estou comprometido com a tua obra, Pai. Então, eu não sei de onde vem, mas uma porta se abrirá. Se você é um trabalhador, não importa quem seja você pode ser um trabalhador, você pode ser um gari que varre rua, você pode ser uma dona de casa, você pode ser um cabeleireiro, qualquer que seja a área da tua vida. Se você é de Deus, o Senhor tem para você uma prosperidade nesses últimos dias. E a prosperidade implica dizer que você não terá somente para o teu sustento, você terá para partilhar com os demais. A última unção que eu quero compartilhar dos últimos dias é a unção de autoridade. Lucas 10, 19 diz assim: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano.
Eu preciso interpretar isso aqui e dizer que Jesus não estava falando de pegar em cobra e nem escorpião. Ele não está falando disso, ele está usando destes animais peçonhentos como metáforas. O que ele está falando aqui é da pregação do Evangelho. Ele está falando que na pregação do Evangelho nós vamos enfrentar demônios, que são aqui representados sobre serpentes e escorpiões, que são animais que para serem mortos têm que ser pisados. Não é isso? Os demônios é a mesma coisa, queridos. Quando você vai investido da autoridade de Jesus, e Jesus diz, toda autoridade me foi dada, no céu e na terra, e debaixo da terra. Quem manda no universo é Ele. Ah, pastor, mas você não disse que o reino desse mundo aqui é do diabo? É, o homem entregou para ele, nós estamos tomando de volta. E quero dizer para vocês que Jesus vai tomar de volta tudo. E Ele está enviando os seus servos. Queridos, quando Jesus enviou os apóstolos no primeiro século, Ele veio como cordeiro para morrer, e a mensagem daquele tempo era de morrer como Jesus morreu, e muitos morreram. Mas agora Ele virá como rei, como leão, como Senhor dos senhores. E Ele já começou a rugir. E quem tem discernimento do Espírito sabe que está chegando a hora. Então é hora da igreja avançar. É hora de você abrir a tua boca e pregar o Evangelho. E amarrar os demônios. E pisar nas serpentes e nos escorpiões. Porque o Senhor nos deu autoridade sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Ele não está dizendo aqui que você não pode morrer pregando o Evangelho. Não, o dano fala da morte espiritual. Quando você está a serviço do reino de Deus, é Ele quem cuida de você. Querido, eu quero terminar essa palavra dizendo, quem sabe da sua morte é Deus. Entrega o teu caminho para Ele. Essa é a hora da igreja se levantar, com autoridade, com coragem, com intrepidez, com fé, com ousadia. Essa é a hora da igreja. Essa não é a hora da gente ficar, ai meu Deus. Essa é a hora de agir, de pedir discernimento, sabedoria, para através dessa circunstância agir. Queridos, no início da igreja primitiva, quando Deus falou que eles alcançariam o mundo, Ele disse primeiramente em Jerusalém, depois em Judá, depois em Samaria, até os confins da terra. E o povo não quis obedecer, porque eles não queriam, eles queriam o Evangelho só para os judeus. Aí Deus mandou perseguição, e eles saíram. E quando saíam, iam pregando o Evangelho. O coronavírus, Deus também está se valendo, tá? Não foi Ele que mandou, tem uma agenda maligna por trás disso, mas como Ele é Senhor de todas as coisas, Ele está usando dessa circunstância para que a sua igreja brilhe, para que a sua igreja traga a resposta para o mundo que o mundo não tem. Então, em primeiro lugar, tome posse de que Deus te ama, e tenha segurança nele. Tenha segurança na sua fidelidade, na sua bondade, na sua misericórdia, na sua onipotência. Tenha segurança que Ele se importa com os seus. Você não cuida dos seus, você não ama e protege os seus. Ele também cuida e protege os seus, amém? Por isso que Ele diz, no dia da adversidade, eu te esconderei no meu pavilhão. Te colocarei no meu tabernáculo, amém, queridos? Glória a Deus. Você pode dizer, eu creio. Você pode dizer, glória a Deus. Salmo 27:5, eu quero terminar essa palavra para orar. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão. Ore comigo, diga, Senhor Jesus, eu creio que no dia da adversidade, o Senhor me ocultará no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo, me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha, e esta rocha é Jesus. Então, meu amado, eu quero orar com você que ainda não deu o seu coração para Cristo. Ele te ama muito, te ama tanto, e Ele já morreu por você. Agora Ele quer que você viva para Ele. Então agora entrega o teu coração, entrega o teu caminho, entrega os teus medos. Ora comigo, talvez eu esteja falando com alguém que está na quarentena sozinho, que não tem ninguém com quem conversar. Eu quero te dizer, o Senhor está com você. Então ora assim comigo, diga, Senhor Jesus,
entra na minha vida. Faz de mim o seu filho, porque eu quero fazer do Senhor o meu Salvador. Eu confesso os meus pecados, Senhor. E eu te peço, escreve o meu nome no livro da vida. Eu quero te servir, Senhor. Eu quero essa unção que o teu servo falou. Mas eu me entrego agora, completamente. Porque eu reconheço que sozinho eu não consigo. Amém. Mas eu quero orar com você também, meu querido. Você que já é de Jesus, mas que talvez esteja amedrontado, talvez esteja deprimido, talvez esteja enfermo. Põe a mão no teu coração e diga: Senhor, visita a minha vida. Visita a minha vida, Senhor, porque eu quero que o Senhor me esconda no teu pavilhão. Eu quero que o Senhor me oculte, Senhor, no teu tabernáculo. Eu quero habitar onde o Senhor está. E eu quero esta unção, meu Deus, na minha vida, para pregar a tempo e a fora de tempo. Senhor, eu quero viver para a tua glória. Senhor, eu quero usar dos meus dons, dos meus talentos, dos meus recursos. E eu quero impactar o mundo, Senhor. Eu quero pisar em todos os lugares que o Senhor me mandar. E, Senhor, que a tua autoridade esteja sobre mim. Que onde eu chegar, que eu seja um portador da paz. Que onde eu chegar, eu seja um portador de uma mensagem de esperança. Que onde eu chegar, Senhor, o sobrenatural dos céus desça para a terra. Em nome de Jesus, eu creio nesta palavra. E eis-me aqui, Senhor. Agora ore comigo dizendo: eu não tenho nada com o império das trevas. Eu rejeito e repudio todo e qualquer resquício na minha mente, no meu coração e nos meus atos, nas minhas atitudes. Eu quero fazer parte do reino de Deus. E eu te peço, Jesus, venha o teu reino. Seja a tua vontade, assim na terra como no céu. Aleluia. Amém.